Olá, olá, querido. Graça e paz. Como é que tá você aí? Olha aqui, hoje uma live especial para falar de vários assuntos. O tema que eu quero falar eu vou falar de vários assuntos hoje aqui, mas eu quero falar sobre conhecimento é libertador. Olha que coisa interessante. O conhecimento é libertador. É a verdade. Quando a pessoa ele adquire o conhecimento, ele se liberta. Eu falo isso constantemente nos meus vídeos, nas minhas mensagens, nas minhas palestras. Eu falo da importância de você se libertar pelo conhecimento. Quer ver uma coisa interessante que eu sempre falo? Que, vamos supor, relacionado ao cristão, por exemplo. Tem crente que ele acha que ele precisa de libertação, um exemplo. Né? Um exemplo. E ele vai no culto de libertação. Ele fala assim: ah, eu vou para o culto de libertação, para a sessão do descarrego, para a campanha e tal, porque eu preciso me libertar. Eu preciso me libertar. Essa é a ideia dele. Mas, na verdade, ele não tem ideia que ele já está liberto. Ele já está liberto. É a mesma coisa a pessoa falar assim: ah, eu tenho que me santificar para ser salvo. Eu tenho que me santificar para ser salvo. Na verdade, ele não tem que se santificar para ser salvo. Ele se santifica porque é salvo. Outra coisa é a pessoa dizer assim: eu tenho que orar para eu me aproximar de Deus. Eu preciso orar, jejuar para eu me aproximar de Deus. Não. Você pode até fazer isso, orar, jejuar, mas não para se aproximar de Deus, mas porque você já é próximo de Deus. Quer ver uma coisa? Baseado no cego, no cego de Jericó, que saiu gritando atrás de Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembra disso? As pessoas acham que mesmo sendo cristãs, crentes em Cristo, eles precisam ficar clamando a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, como se ele fosse um qualquer que precisasse, para ele ser atendido, de ficar pedindo misericórdia a Deus. Quando a gente passa por um entendimento, e esse entendimento nos mostra que nós já estamos libertos, nós já estamos salvos em Cristo, nenhum mal nos sucederá, aí está escrito lá na Bíblia, mas no sentido de eu entender que eu já sou liberto. E eu não preciso ficar fazendo rezas, ladainhas, orações, com medo do mal vir me atingir. Eu não preciso ter esse medo. A Bíblia fala em 1 de João, capítulo 5, versículo 18, os que são nascidos de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, como é que é isso? O que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo. O que significa isso? Quem é nascido de Deus, ele vive uma vida de conservar-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Eu vou falar sobre vários pontos aqui, vou pontuar coisas que eu falo em várias palestras que eu dou por aí afora. Coisas que eu falo em várias palestras que eu dou por aí afora. Por exemplo, se nós nos conservarmos, se nós nos cuidarmos, o maligno, que vem do mal, o maligno, ele não nos toca. Então,
como é que diz o texto? Ó, 1 de João 5,18. Aquele que é nascido de Deus, quer dizer, se você é nascido de Deus, se você é uma nova criatura, o que você faz? Você se conserva, você se cuida, você se trata, né? Você cuida da tua saúde, tanto emocional como física e espiritual. Aí o maligno, olha aí, o maligno não lhe toca. Está aqui comigo o evangelista Júnior. Evangelista Júnior, vamos aí dividir essa tela hoje aí, meu amado. Quem sabe a gente continua fazendo essa live juntos aí, tá? Será um prazer. Se você quiser, é só você pedir para participar, que eu mando o convite aí para ti, ok? Vai ser um prazer estar com você aqui nessa live para falar desse tema interessante. A gente podia ter combinado, né? A gente não combinou, né? Que coisa. Deixa eu mandar aqui um graça e paz aqui, para a gente estar junto nessa live, participando. Então, um exemplo. Se se eu me conservar, ó, é como se Deus, muita gente bota para cima de Deus uma obrigação que é dele próprio. Tem gente que ele bota para Deus, se Deus quiser, vai acontecer isso na minha vida. Mas ele não faz esforço nenhum para acontecer. Mesma coisa quando alguém morre, né? Alguém morre por um descuido, alguém morre porque não se cuidou, alguém morre porque atravessou a rua e não olhou, alguém morre porque comeu demais, alguém morre porque comeu muito açúcar, alguém morre porque viveu uma vida sedentária, e aí a pessoa bota a culpa em Deus. Não, porque Deus quis, foi da vontade de Deus. Nós precisamos discutir algumas coisas aqui nessa live para nós tentarmos juntos termos assim um entendimento da palavra. Tá aqui permitido aqui, ó. Se o Júnior quiser, evangelista Júnior, quiser participar, é só lhe mandar a solicitação e eu vou permitir que ele entre. E qualquer um de vocês quiserem entrar aqui, nesse momento, pode entrar. Essa vai ser uma live bem transparente, onde nós vamos estar conversando sobre esses assuntos. Má interpretação de texto, às vezes. Eu vou fazer mais um curso agora. Agora esse curso vai ser de hermenêutica, a arte de interpretar texto, para que você conheça e saiba interpretar um texto, às vezes, que a pessoa faz um cavalo de batalha sobre um texto tão simples e tão objetivo, né? E às vezes as pessoas fazem um alarido de um texto que ele tem, talvez, uma interpretação completamente diferente daquela que você acha que tem. Então, o que eu quero dizer? Olha aqui. Se você se conservar, se você se cuidar, o maligno não vai te tocar. Se você viver uma vida sedentária, se você não tiver disciplina, se você não tomar cuidado com a tua alimentação, se você não tomar cuidado com a sua dieta, não tomar cuidado e de vez em quando, né, de forma bem orientada, fazer exercício físico, uma caminhada que seja. Eu não tenho outra atividade física a não ser caminhar. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me conservar para o maligno não me tocar. Aí a pessoa fala, o que é o maligno? O maligno tem poder contra o crente?
E quando a pessoa fala de maligno, ele pensa que é o diabo. A palavra maligno vem do mal, né? Jesus falou isso, basta cada dia o seu mal. O dia, a vida, ela tem um mal já existe um mal entranhado no mundo, já existe um mal que está entranhado e esse mal está por aí. E o mal, ele pode, muitas vezes, atingir até quem é fiel a Deus. Mas quem é fiel a Deus e quem é um servo de Deus, ele precisa conservar-se a si próprio, para o maligno não lhe tocar. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, quando Paulo fala sobre o mesmo Deus de paz, né, o versículo 23, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e que o vosso, olha só, e que o vosso pastor Liésio Costa também, a paz, pastor, um abraço. O texto diz, se quiser entrar comigo nessa live, mande a solicitação para a gente dividir a tela aqui, o pastor Liésio, evangelista Júnior, pastor Josué, quem tiver aí, vamos participar junto dessa live, vamos junto conversar sobre assuntos teológicos, como interpretar a Bíblia, como interpretar o texto, como interpretar a palavra de Deus. Tem gente sendo escravizada, cristãos sendo escravizados por falta do conhecimento. Citar João 8,32, a gente cita, mas tem que viver o João 8,32. E conhecereis a verdade, ela vos libertará. O conhecimento é libertador. Quando a pessoa ele tem o conhecimento, ele se liberta das amarras, das prisões que tentam cercar a vida dele. Então, o que a Bíblia diz? Falando em relação a essa questão da pessoa se cuidar. Por exemplo, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Preste atenção. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E que o Espírito, no caso o nosso próprio Espírito, não é o Espírito Santo, o nosso Espírito, alma, que é aquilo que nos move, nos movimenta. A alma é o que dá vida ao corpo. E corpo sejam plenamente conservados ou íntegros ou irrepreensíveis na vinda do Senhor. O que acontece? Quando Jesus voltar, ele quer nos encontrar gozando de plena saúde física, emocional e espiritual. Porque espírito, alma e corpo fala dessas três dimensões. Saúde espiritual, que é espírito, saúde emocional, que está relacionada à alma, e saúde do corpo, que está relacionada à saúde corporal. Quando Jesus voltar, ele vai querer nos encontrar saudáveis em várias situações da nossa vida. Entendeu? E aí, quando a pessoa fica doente, ele tem a mania de achar que Deus é obrigado a curá-lo. Quer dizer, você vê bem, a maioria das pessoas eu já vi pessoas falando assim, quando você sair desse hospital, a primeira coisa que você quer fazer é o quê? Quando você sai daqui, o que você quer comer? Aí ele fala, eu quero comer uma feijoada, eu quero tomar uma Coca-Cola.
Ele diz isso. Mas, na verdade, era a última coisa que ele deveria pensar em fazer depois de atravessar uma crise de doença. A última coisa que ele deveria querer fazer é comer uma feijoada, uma picanha, ou então tomar Coca-Cola. Porque ele devia falar assim: nunca mais eu vou tomar Coca-Cola na minha vida. Eu nunca mais vou tomar um refrigerante. Porque foi isso que me trouxe esse hospital. Então, o que a pessoa precisa fazer? Entender que, na verdade, existe prazeres melhor do que, muitas vezes, comer. As pessoas acham que o maior prazer na vida de alguém é ficar comendo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O que a Bíblia diz em Isaías 1,19? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor, ou o bem, né? Tem versão que diz o bem, ou o melhor desta terra. Quer dizer, então você precisa priorizar, valorizar o que é melhor da terra. E muitas vezes o que é melhor desta terra não é o que é mais caro. O melhor da terra muitas vezes não é caro. O melhor da terra é o quê? É uma verdura, é um legume, é uma fruta. Mas muitas vezes o melhor da terra não é a carne. O melhor da terra não é a linguiça. Não é a carne cheia de gordura. O melhor da terra, às vezes, é uma vida simples. É você colher, plantar e comer daquilo que você está plantando. O melhor da terra não é caro. Eu estava vendo um vídeo outro dia que as pessoas com mais condições financeiras no mundo vivem uma vida mais simples do que quem não tem condições financeiras. Você sabia disso? As pessoas mais ricas, com mais condições, elas vivem vida simples. E quem é humilde, quem não tem dinheiro, quem não tem condição, muitas vezes quer viver uma vida de luxo, quer ostentar, às vezes até o que não tem. Então isso é uma calamidade na vida de alguém. Então o que acontece? Textos da Bíblia que às vezes Deus está mostrando para nós no Novo Testamento, como no Antigo, embora eu sou um leitor mais assíduo no Novo Testamento, eu gosto toda a Bíblia, mas eu acho que Deus deixou o Novo Testamento para a igreja. O Velho Testamento está na Bíblia, mas é mais para os judeus. Os judeus seguem o Antigo Testamento, a Torá, mas nós seguimos o Evangelho, o Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, como no Novo, existem princípios importantíssimos para uma vida saudável e espiritual. Então existem alguns conceitos que muita gente são conceitos errados. Vamos dizer aqui, por exemplo, sobre dinheiro. Quer ver um conceito errado sobre dinheiro? Que os judeus têm diferente de nós? Embora nós não praticamos judaísmo, nós praticamos o cristianismo, mas o cristianismo, o cristianismo não distorcido, mas o cristianismo verdadeiro, do que quando a Bíblia fala sobre dinheiro, por exemplo, olha a diferença. Os judeus acham que quando uma pessoa tem dinheiro, ela é uma pessoa espiritualmente saudável. O dinheiro é sinônimo de vida espiritual no altar. Sabia disso? O dinheiro
é vida no altar, vida com Deus. O cristão, entre aspas, né, aquele que distorce o evangelho, ele diz que o dinheiro é maldição. Ele diz que o dinheiro não presta. Ele diz que o dinheiro não vale nada. Ele diz que o dinheiro é sujo. Ele diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, interpretando mal o que Paulo disse para Timóteo, capítulo 6, versículo 10 de 1 Timóteo. Ele não disse que o dinheiro é mal. Ele não disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele disse que o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. O amor é quando a pessoa bota o seu amor, a sua vida, a sua dedicação, idolatra o dinheiro, não investe no reino de Deus, não investe em obras sociais, não investe em pessoas carentes. Então, quando a pessoa ama o dinheiro, vive botando embaixo do colchão o dinheiro, aí sim ele é raiz de todos os males, quando ele ama o dinheiro. Não que o dinheiro seja sujo, o dinheiro não é mau, o dinheiro ele resolve coisas, o dinheiro resolve problema de internação. Muitas vezes a pessoa precisa de um hospital e ele tem dinheiro para pagar um hospital particular. O dinheiro é importante para botar os seus filhos numa boa escola. O dinheiro é importante para você comprar livros e estudar. O dinheiro é bom para você fazer um curso profissionalizante, para você fazer uma graduação, para você estudar, para você ter capacidade de orientar pessoas que precisam. Onde é que está escrito que o dinheiro é mau? Qual é o texto que diz que o dinheiro é sujo? Ah, porque Jesus falou que o rico não entra no céu. Onde é que foi que Jesus falou isso? Jesus nunca disse que o rico não vai entrar no céu. Jesus disse que, por causa daquele jovem rico que perguntou para Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Boa noite, Monique de Paula. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. O que eu devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus falou: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Primeiro que a interpretação da agulha não é uma agulha de costurar. A agulha era um local onde passavam as ovelhas. E Jesus falou: é mais fácil passar um camelo por onde passa uma ovelha, pelo buraco de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus não disse que o rico não vai entrar no reino de Deus. Jesus disse que é mais fácil um camelo passar do que um rico, por causa da probabilidade do rico confiar na riqueza, da probabilidade. Mas existe ricos humildes e existe pobres orgulhosos. Existe pobres soberbos. Existe pobres arrogantes. E existe ricos humildes. Se você for em Copacabana, for na Barra da Tijuca, ou que for aqui, né, na região dos lagos, em Búzios, Arraial do Cabo, cidades turísticas aqui do Rio de Janeiro, você vai ver o rico andando de forma simples, de bermuda, chinelo, calça desbotada, camiseta. Aí você vai ver o pobre todo arrumado. Geralmente o pobre anda arrumadão, o rico anda mais simples. Eu estava vendo o Silvio Santos falar, dizendo que o que adianta ele ter dinheiro, ele falou, se ele só come
umas bolachas e não come nada demais. E para que ele quer tantos pares de sapatos se ele só tem 2 pés? Tantos ternos se ele só usa a cor preta? Só usa o terno escuro. Como é que ele vai? Para que ele quer tantos ternos? Tanto faz ele usar um cada dia, as pessoas vão achar que é um só, porque é tudo preto. Então, na verdade, o que nós precisamos fazer? Entender, interpretar o texto. Quer ver outro erro muito gritante? Eu vou falar de outro assunto aqui, mas insistindo um pouco aqui na questão das finanças, colocaram na nossa cabeça que Jesus era pobre. Essa ideia, essa teologia, eu não estou falando aqui, querido, da teologia da prosperidade, porque existe um erro gritante na teologia da prosperidade, essa teologia absoluta, né, de que todo pobre, toda pessoa sem dinheiro não tem Deus. Não é assim. Porque a riqueza, ela não está relacionada em você ter muito dinheiro. A riqueza está muito mais aqui na sua cabeça do que no seu bolso. A prosperidade, ela está muito mais relacionada com aquilo que você é do que com aquilo que você tem. Quando você é uma pessoa próspera, você é próspera na mente, no entendimento. Uma pessoa próspera na mente, uma pessoa próspera no entendimento, ele tem um comportamento diferente daquela que não é rica. Por exemplo, o rico na mente, ele não tem problema de ir em qualquer lugar, de fazer qualquer coisa, de estar no meio de qualquer pessoa. O rico na mente não depende se fulano tem dinheiro ou não, eu vou estar naquele meio se for preciso. Eu vou andar naquele meio se for o caso. Ninguém vai me tirar o meu direito de ir e vir só porque financeiramente eu não tenho tanto dinheiro igual ao outro. Mas eu tenho uma mente rica, uma mente próspera. Olha o que João falou para um amigo dele chamado Gaio. Em 1 de João, eu vou pegar a Bíblia aqui, na carta de João, o evangelista João, olha o que ele falou, o apóstolo, melhor dizendo, João, o apóstolo João, ele disse o seguinte aqui, ó, em 3 de João, capítulo 1, versículo 2, é o presbítero Gaio, era um amigo de João, ele era um presbítero e o nome dele era Gaio. Olha o que João falou para ele, amado, peço a Deus que tudo te corra bem, que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Em outra versão eu desejo que tudo corra bem, eu desejo que você tenha muita saúde, eu desejo que você tenha muita saúde e que você prospere em tudo. Assim, se você quiser pegar na tua Bíblia, você vai ver, assim como é próspera a tua alma. Se você tem uma alma próspera, tudo em você vai ser próspero. Tudo em você vai ser próspero. É só você ter uma alma próspera. Então, quando a gente interpreta a Bíblia, a gente interpreta o texto. Por exemplo, quer ver um exemplo aqui? Que você agora vai se admirar? Talvez você não pensou nisso ainda. Eu não estou
eu não estou aqui desclassificando você. Você talvez, porque tem coisa que eu ouço de alguém, eu falo, poxa, realmente eu não tinha pensado nisso. Porque tem coisa que eu mudo de ideia. Porque tem gente que ele é tão taxativo que ele não muda de ideia. Mesmo alguém mostrando para ele na Bíblia e mostrando para ele como é, ele não quer mudar de ideia. Eu vou te falar, eu mudo de ideia o tempo todo. Eu cresço. Paulo falou, quando eu era menino, eu falava com o menino. A Bíblia fala, crescei na graça e no conhecimento. Então, cada dia estou crescendo. Então, eu mudo de opinião. Esse negócio de eu não mudo de opinião, eu penso assim e vai ser assim toda a vida. Não, não é assim. Eu mudo de opinião, sim. Por exemplo, tem aquele texto que diz assim, ó, de graça dai e de graça recebei. Não está na Bíblia? Né? Quando Jesus falou, ide, pregai o evangelho, não leve bolsa, não leve alforje, não leve 2 túnicas, de graça dai, de graça recebei. Aí a pessoa interpreta esse texto como se a pessoa, o pastor que vive do evangelho, da pregação da palavra, ele não pode receber. O pregador que vai pregar a mensagem, ele não pode receber uma oferta, porque ele de graça recebei e de graça dai. Só que Jesus não falou. Ele falou que se você recebeu a salvação de graça, você não deve cobrar pela salvação dos outros. Você não recebeu de graça? Então não cobre pela salvação de ninguém. Agora, conhecimento, sabedoria, você precisa comprar. A Bíblia fala em Provérbio, comprai o conhecimento. Você deve comprar a sabedoria. A sabedoria se vende na livraria. A sabedoria se vende agora no YouTube, nos congressos. A sabedoria se vende nos seminários. Então o que você tem que fazer? Você deve comprar a sabedoria. A sabedoria, ela se compra. O pouco que eu sei, o pouco que eu aprendi, eu gastei dinheiro. O pouco que eu consegui, eu gastei, eu comprei. Deus me ajudou? Sim, mas eu tive que pagar pelos livros. Eu tive que pagar pelo curso. Eu tive que pagar pela condução que eu fui até o curso. Eu tive que pagar pelo meu tempo que eu disponibilizei para estar naquele curso, para estar naquele congresso, para estar naquele seminário. Então, quando a Bíblia diz, de graça recebei, o que eu recebi de graça? A vida eterna. O que eu recebi de graça? A salvação. Então, eu não posso cobrar pela salvação. Então, essa é a grande questão. Ah, pastor, o senhor cobra para pregar? Não. Mas se alguém me der uma oferta, eu aceito. Se alguém me abençoar com o combustível, eu aceito. Se alguém me der uma oferta, eu aceito. Por quê? Eu investi, eu gastei tempo. Sou convidado para pregar em vários lugares, então eu tenho que preparar, eu tenho que disponibilizar meu tempo para ficar ali estudando. Eu tenho que ficar ali estudando para trazer uma boa palavra, para trazer um bom conteúdo, e por isso eu preciso ter condição, tempo, disponibilidade, livros, tempo de pesquisa, para poder trazer o conteúdo para a pessoa. Então, esse entendimento é importante sobre vários aspectos. Por exemplo, eu estava falando que Jesus não era pobre, e eu provo isso na Bíblia, porque o que acontece de pessoas que querem discutir assuntos conosco, e muitas vezes ele não tem uma base para contestar, uma base para confrontar aquilo que a gente está falando. Por exemplo, se você for ler o texto aqui,
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, olha o que ele diz. Coríntios capítulo... Deixa eu ver aqui. 2 Coríntios, perdão. 2 Coríntios, capítulo 8. É 8? Deixa eu ver se é 8. Isso. Olha aqui, ó. Versículo 9. Eu gosto de mostrar esse texto aqui, porque às vezes a pessoa ele olha para a Bíblia, ele pega um texto só e ele faz daquilo uma doutrina. Mas você precisa pegar o texto e pegar vários textos, inclusive isso é regra da hermenêutica, para fazer uma interpretação adequada do texto. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz assim, ó. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Então, o que acontece? Paulo estava dizendo para os irmãos de Coríntios o seguinte: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala de graça, a gente está falando só de salvação. Graça, ela é abundante, derramada em vários aspectos da nossa vida. Então, quando se fala de graça, estamos falando de várias coisas. Então, olha aqui. Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico... Onde é que está escrito que Jesus era pobre? Em lugar nenhum. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Interpreta isso direito. Não é assim que... não quer dizer que ele não tinha casa. Não quer dizer que ele não tinha roupa. Não quer dizer que ele não tinha condição. Não quer dizer nada disso. Ele não tinha onde reclinar a cabeça? Peraí. Então quer dizer, Jesus era um mendigo? Jesus era um andarilho? Jesus era um pé rapado? Ele não tinha uma vida digna? Então Jesus, sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza vocês fossem ricos. Jesus foi rico, mas ele não ostentou a riqueza. Ele não viveu como rico. Ele não usurpou da riqueza. Tanto é que Colossenses diz que Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele se esvaziou e usou da mínima coisa possível, das mínimas coisas possíveis, mas ele não tinha dificuldade de viver em ambiente de pessoas ricas, como também em ambiente de pessoas pobres. Então Jesus não tinha dificuldade com isso. A Bíblia fala que Jesus tinha amigos ricos, como Lázaro, como Zaqueu, como José de Arimateia, como as mulheres Susana, Joana, mulher de Herodes, e outras mulheres com condições financeiras que sustentavam o ministério de Jesus. Então, como é que você pode dizer que Jesus era pobre? Não tinha nada a ver. Olha o que Paulo diz, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza você fosse rico. Então, o que eu quero dizer para você, querido? Que a tua riqueza, ela está muito mais ligada na sua mente do que nos seus bens materiais, naquilo que você possui. Então, quando a gente entende a Bíblia, quando a gente entende o texto, a gente consegue mergulhar numa dimensão mais profunda do reino de Deus e conseguimos usufruir dessa maravilha que é a palavra de Deus. Como a Bíblia diz, é libertador.
É libertador, é libertador. Eu comecei a live dizendo o seguinte: tem pessoas que falam, eu preciso de libertação, eu preciso me libertar. Aí ele quer se libertar, mas ele já foi liberto pelo sangue de Cristo. Colossenses 1,13 diz, ele nos libertou, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou. Então ele não vai nos libertar. Ele já nos libertou. Ele não vai nos livrar. Ele já nos livrou. Ele não irá nos abençoar. Ele já nos abençoou. Efésios 1,3. Então são coisas que a gente só precisa tomar posse dessa verdade que é a verdade da palavra. Quando você tomar, né, o presbítero Janderson, né? Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, poxa, eu preciso me libertar disso ou daquilo. Você não está escravo de nada. Existe um texto na Bíblia, em Gálatas 4, versículo 1, que enquanto o herdeiro é menino, ele não tem diferença nenhuma do escravo. Já parou para pensar nesse versículo? Enquanto ele é uma criança, mentalidade de criança, mentalidade infantil, ele não tem diferença do escravo, mesmo que ele seja dono de tudo. Mas a mente dele é uma mente de escravo porque ele não sabe da grandeza de tudo que ele tem. Então ele pensa que ele é um escravo. A gente consegue perceber isso pelas orações até que muita gente faz. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou pó e cinza. Eu não valo nada, Senhor. Tem misericórdia, eu sou isso. Ele vai se depreciando, se desvalorizando. E Deus fica lá olhando. Você não é nada disso. Quem falou que você é pó e cinza? Quem falou que você... Quando a gente fala pó e cinza, querido, o corpo é realmente, o corpo não vale nada, mas a sua essência, ela é uma essência de ouro. É isso que Paulo fala em 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. O que ele quer dizer com isso? Nós temos um tesouro dentro de nós, nesse vaso de barro aqui, valiosíssimo, com uma preciosidade fenomenal. Temos um tesouro em vaso de barro. Então não fique se desvalorizando, não fique se depreciando, não fique dizendo que você não é nada, não fique dizendo que você não consegue, não fique dizendo que você não pode, não fique dizendo que você não consegue, porque você pode. Você pode. Você pode. Você pode qualquer coisa. Você pode o que você quiser. Você pode fazer, ir, realizar o que você quiser na tua vida. Não fique colocando limite na sua capacidade. Não fique colocando limite no seu potencial. Você é capaz de avançar, de fazer muito mais do que você mesmo imagina, muito mais do que você pensa, muito mais do que você está sonhando. Existe em você algo muito maior do que você pensa. Então, na verdade, olha o que a Bíblia diz. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza, isso é bom para você entender que faz parte até daquele versículo de 2 Coríntios 8,9.
Agora, primeira Tessalonicenses 4:13. Filipenses, perdão, 4:13. Agora é 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Então, quando você quer ver uma coisa interessante que eu tenho pensado e falado com muita gente, se você talvez esteja vivendo uma situação dessa, eu quero te falar. Olha aqui. Se posicione, se relacione, se comunique. Eu estava lendo um livro de um autor que ele dizia o seguinte: o segredo da prosperidade dele foi a comunicação. E a gente sabe que existem vários comunicadores ricos por causa da comunicação. As pessoas que ganham mais dinheiro são aquelas que comunicam. Os radialistas, quem se comunica, quem é de rádio, prosperaram. O Ratinho, Silvio Santos, Raul Gil, Faustão, né? Luciano Huck, Danilo Gentili. Vão pensando aí para você ver. São pessoas que prosperaram por causa da comunicação. Então a comunicação, ela é importante. Então, o que eu quero te falar? Não se esconda. Muitas vezes você está se escondendo diante de uma situação e não se comunica. Por exemplo, tem pessoas que evitam pregar. Ele tem o maior sonho de ser um pregador, mas ele evita, porque ele não confia nele próprio, ele tem medo de errar, ele tem medo de ser mal compreendido, ele tem medo de ser mal entendido, ele tem medo de ser criticado, aí ele não vai pregar. Ele é chamado para pregar, às vezes ele tem oportunidade para pregar, mas ele não vai. Até porque eu ensino no meu seminário que a pessoa tem que se especializar em alguma área. E às vezes a pessoa não consegue ser bom porque ele mistura um monte de tema e quer falar de um monte de coisa sem ter conhecimento. Então eu indico que você precisa se especializar numa área e falar de um assunto o tempo todo, onde você for falar daquele assunto. E você vai ser especialista naquele assunto. Mas se você ficar cada lugar, ou cada vez, você querer falar de vários assuntos sem ter o conhecimento geral daquele assunto, você talvez não vai ser bem sucedido. Então, a comunicação é importante e a especialização no assunto é importante. Se você for perceber, o Ratinho, por causa do programa dele, é dono de várias empresas. É um homem milionário por causa de um programa. A comunicação. Então, o comunicador, aquele que... Eu sempre falo para um amigo meu, uma frase que meu pai falava o tempo todo comigo, conosco, né, nossos irmãos, meus irmãos. Cobra que não anda não engole sapo. Isso é um ditado, inclusive judaico. Cobra que não anda não engole sapo. É um dito, é um ditado judaico. Mas por quê? Você sabe que cobra não anda, né? Cobra se arrasta, se rasteja. Mas meu pai dizia, cobra que não anda, cobra que não sai do lugar, cobra que não se posiciona, ela não engole o sapo. O alimento dela são os répteis, outros répteis, sapo. Então, se ela ficar no ninho o tempo todo, ela não vai conseguir nada. Então, você tem que sair, você tem que botar cara, você tem que se expor, você tem que falar, você tem que se comunicar, você tem que fazer amizade. Tem gente que tem dificuldade de fazer amizade. Tem gente que perde a amizade fácil. Ele perde pessoas porque a amizade vale mais do que dinheiro. A amizade vale mais do que fortuna. A amizade vale mais do que qualquer coisa na vida.
Se você tiver amigo, você tem tudo. A amizade, ela te dá tudo. A amizade, você dá um telefonema, você resolve o teu problema. Não adianta você ter dinheiro e não ter amizade. Não ter amigos. Então você tem que ter relacionamentos. Você tem que preservar uma amizade. Você tem que preservar as pessoas do teu lado, né? Então, ser comunicativo e preservar a amizade, estar junto com pessoas, porque qualquer hora você pode pensar ou precisar daquela pessoa. Meu amigo, discípulo, pastor José Másio, está aqui também, tá? Aí, uma amizade dessa, como é que eu vou perder? Eu não posso perder a amizade de amigos assim, né? Pastor José Másio, pastor João Batista, pastor Josué de Carvalho, pastor Jário Moreira, né? Pastor Carlos Marques, né? Como que eu vou perder a amizade de pessoas tão queridas, né? Bispo Robson, Bispo Inaldo, pastor Carlos Elias, tantos outros amigos, né? Pastor Jonatas, que eu vou pregar agora domingo na igreja que eu fui me convertir. Como é que eu vou perder amizades? Então, se você quer prosperar e você quer crescer, você tem que preservar as suas amizades. Preservar amigos. Isso é muito importante. E ter comunicação. Não ter medo de errar. Você não pode ter medo de errar na sua comunicação. Você tem que falar. Você tem que falar, você tem que expor a sua ideia. Graça e paz. José Másio, amém? Deus abençoe. Então você precisa conversar, ser comunicativo, ser também acessível, porque tem gente que ele é difícil de você se aproximar. Você quer se aproximar e ele parece que escorrega de você. Ele foge, ele nunca está disponível. Então, um dos segredos eu não sou, eu não vou dizer que eu sou isso ou aquilo. Não, eu tô aprendendo ainda e estou buscando isso. Né? Eu falo como Paulo disse, não que eu tenha alcançado. Não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Né? Então, o que eu busco? Novas amizades. Porque aquela amizade vai abrir porta para mim. Aquela amizade, aquele relacionamento vai me abrir portas. Então eu estou bem focado naquela amizade. Então quando você se esconde, igual Elias se escondeu na caverna, Deus chamou a atenção dele. O que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo isolado aí? O que você está fazendo nesse cantinho? O que você está fazendo? Tem pessoas para você comunicar. Vá lá e fale para eles. Faça o teu papel. O homem da mão mirrada estava no cantinho lá na sinagoga, ouvindo Jesus. E Jesus olhou para o homem da mão mirrada no cantinho escondido e disse, ei. Aí ele provavelmente disse, quem? Eu? É você mesmo. Vem para o meio. O que Jesus quis dizer? Venha para o relacionamento. Venha para o meio da multidão. Venha fazer novas amizades. Venha se expor. Não tenha medo de alguém olhar a tua mão. Não tenha vergonha do seu defeito físico. Não tenha vergonha da sua cor. Não tenha vergonha do seu cabelo. Não tenha vergonha da tua altura. Não tenha vergonha de você. Se você rejeitar você mesmo, todos vão te rejeitar. Você tem que aprender a se valorizar. Não fique olhando para você de forma negativa. Olhe para você mesmo de forma positiva. Não é o orgulhoso, não. Não é para você ter orgulho disso ou aquilo. Mas porque não adianta você também ser humilde ao extremo, chegar a se arrastar pelo chão
e andar de cabeça abaixo o tempo todo. Não é para isso, não. Jesus não te chamou para isso. Ele te chamou para você ser uma pessoa que ande de cabeça erguida. Então, ande de cabeça erguida, não tenha vergonha de você. Não tenha vergonha do teu bairro. Não tenha vergonha do teu carro. Não tenha vergonha da roupa que você veste. Não tenha vergonha da casa que você mora. Não tenha vergonha de você. Se exponha. Mostre a cara. Cobra que não anda não engole sapo. Se comunique. Se relacione. Ande no meio de pessoas. Meu amigo, discípulo, pastor José Mazo, o Zinho Oliveira, é uma pessoa de excelente comunicação, por exemplo. Tá? Se relaciona, gosta de ajudar as pessoas, pega de um para ajudar outros. Isso é coisa linda, maravilhosa. Zinho está de parabéns, tá? Pelo seu trabalho social que você está fazendo, tá? Isso é um chamado especial. Deus te abençoe, parabéns pelo seu trabalho, tá? Pastor e ainda se preocupa com o próximo. Isso é muito importante. Outra coisa dentro dessa questão de você querer ter uma vida próspera, não adianta a gente querer ter prosperidade só pra gente. A prosperidade Deus dá para ser distribuída. Quando Ele dá para você, é para você dar para alguém. É para você distribuir para alguém. Mesma coisa com conhecimento. Se você tem, você distribui o conhecimento. Então, isso é uma coisa tremenda. Então, queridos, que Deus venha... Eu tenho muita coisa para falar, mas senão o vídeo fica muito grande. E eu vou fazer uma edição desse vídeo aqui e vou colocar no YouTube para nós termos aí alguns trechos importantes daquilo que eu falei aqui. Então, que o Senhor te abençoe, que Deus te guarde, que você seja um grande instrumento na mão do Senhor. E eu quero convidar você para fazer parte do meu novo curso, Hermenêutica Bíblica, a arte de interpretar a Bíblia, que vai começar no início do mês agora, de julho. Serão 4 segundas-feiras que nós vamos estar falando sobre interpretação bíblica. Eu quero convidar você para você fazer parte desse nosso curso com diploma e também com diploma e também com apostila em PDF, tá? Então, se você quiser, eu quero convidar você para estar comigo nesse curso. Vai ter um valor simbólico de R$10. Você pode acertar pelo Pix e eu vou te mandar o diploma depois que nós concluirmos. Vai ser um mês, porque vai ser 4 aulas sobre hermenêutica, a arte de interpretar. Você vai se apaixonar por esse curso. Você vai ver a Bíblia com outros olhos. Vai ler e as letras vai soltar dos teus olhos e você vai entender o texto de forma maravilhosa. Então eu quero convidar você, tá lá no grupo de profundidade bíblica. Quem faz parte lá do grupo já está lá. Quem não faz é só entrar e se inscrever, pedir para entrar no grupo. Nesse grupo tem 200 e poucas pessoas já. E eu quero convidar você para fazer parte. E se você quer fazer um curso de teologia completo, é pelo IBVD, Instituto Bíblico Vida com Deus, tá? E você vai estudar conosco nesse curso. Também abre um núcleo na sua igreja. Próximo núcleo que vai ser aberto vai ser lá no Pastor Liésio, tá? A partir de julho, nós vamos estar inaugurando um núcleo na igreja do Pastor Liésio, aqui na Maria Joaquina. E nós estamos para abrir um núcleo de teologia em Moçambique, na África. Pastor Marcos, um africano que lidera vários pastores em Moçambique, vai fazer um curso e vai abrir um núcleo lá em Moçambique. Ore por isso, para a gente conseguir ser também internacional na área da teologia. Tá bom, querido? Deus abençoe tua vida. Tenha aí uma noite abençoada.
Graça e paz.